Bereshit bara Elohim. Enarque en hologos. O pastor senhor está falando grego hoje. Na verdade, o pastor está citando Gênesis capítulo 1, verso 1, no princípio criou Deus. E São João, capítulo 1, verso 1, no princípio era o verbo. Se nós passarmos a vida inteira estudando teologia ou a teologia que tem dentro desses dois versículos, vamos entender que Jesus é Deus. Queridos, eu gostaria de cumprimentar a todos os alunos da lição da Escola Sabatina, cumprimentar os professores também. Eu queria agradecer porque vocês, algumas pessoas em particular, nos informaram que mesmo havendo propagandas no vídeo no YouTube, não quer dizer que o vídeo esteja sendo monetizado. Fico aliviado e feliz por isto. Muito bem, nós estamos estudando nesse trimestre a lição da Escola Sabatina que fala sobre o Evangelho de Marcos. A lição desta semana tem como título Controvérsias e aborda claramente as controvérsias que Jesus teve no seu ministério, pelo menos no começo dele, não é? Já com o texto dessa semana está em São Marcos capítulo 2 e também São Marcos capítulo 3, versos 1 a 6. Várias histórias são narradas ali. Eu digo às vezes que são muitos temas que a lição aborda em uma semana e você tem pouco tempo para tratar deles. A intenção aqui é chegarmos pontualmente nos temas principais de cada lição, de cada semana, e aí podermos ter então uma facilidade para entender a lição da Escola Sabatina e até para transmitir aos alunos. A lição desta semana aborda algumas histórias, por exemplo, a cura do paralítico em Cafarnaum, a cura do homem da mão mirrada, o endemoniado que é curado, embora não esteja explícito no Evangelho de São Marcos, em São Mateus capítulo 9 torna explícita essa história, que é o endemoniado que é curado, quando Jesus então é acusado pelos líderes judaicos, pelos fariseus, de que ele fazia pelo poder de Beelzebu. Também na lição dessa semana traz os discípulos colhendo espigas no sábado, trata a respeito do jejum e o chamado de Levi. Vamos começar com a história de Jesus curando o paralítico em Cafarnaum. Havia muitas pessoas naquela residência. Cafarnaum provavelmente era a sede do ministério de Jesus e muitas pessoas afluíam até onde Jesus estava, em que casa fosse, em que residência fosse, para ouvi-lo ensinar, muitas vezes para as pessoas serem curadas. E um paralítico então precisava e queria aquela cura, e com a ajuda dos seus amigos eles sobem até o telhado, abrem uma parte do telhado e descem a maca com aquele homem para que Jesus efetue a cura. O ponto a se chamar a atenção aqui, o ponto a destacar aqui, é que Jesus, quando vai curar o paralítico, inicialmente ele diz: perdoados te são os teus pecados. E isso traz estranheza aos fariseus, porque eles pensam assim: quem é esse que pode perdoar pecados? Então, quando mencionei aqueles dois textos iniciais em homenagem a Jesus e a sua divindade, eu faço dentro desse contexto aqui, que na Bíblia Sagrada Jesus é ensinado não somente como ser humano, que não pecou, mas também como Deus, a segunda pessoa da divindade. Já tratamos isso na lição passada e vamos avançar um pouquinho mais nesse assunto. Eu queria ler com você o que está em no Salmo 103, do verso 1 ao verso 3. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. E aqui eu quero relacionar o verso 3. Veja, relacione o verso 3 com o evento de Jesus curando o paralítico. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades. Aqui o perdão está relacionado com a cura. E a expressão Senhor, que está em português traduzida para Senhor, em hebraico a expressão que está ali é Yahweh. É o tetragrama, é o nome de Deus. Então Yahweh é quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades. Então Jesus, ao dizer perdoados te são os teus pecados, ele não está efetuando nenhuma blasfêmia. Ele está usando a autoridade que ele tem como Deus, que tem autoridade para perdoar pecados. E a demonstração que ele tem autoridade para isto é a capacidade que ele tem também de curar o paralítico. Muito bem, eu queria também abordar com você alguns eventos do sábado que a lição menciona.
alguns eventos que aconteceram no sábado, as espigas que são colhidas no sábado pelos discípulos e a cura do homem de mão mirrada, né, de mão ressequida. E a respeito das espigas, então, diz que os discípulos passaram, né, em um local que havia uma seara, eles colheram espigas e comeram. Aparentemente não há nada de mais nisso, eles estavam com fome, mas a questão é que envolvia o sábado. A liberdade para comer, para colher alimento, para saciar a fome, está em Deuteronômio capítulo 23, verso 25. Quando entrares na serra do teu próximo, com a tua mão arrancarás as espigas, porém não porás a foice na seara do teu próximo. A lei mosaica, a Torá, admitia que uma pessoa pudesse saciar a sua fome colhendo espigas quando passasse em frente a algum sítio, não é verdade? Muito bem, mas a acusação é que eles estão trabalhando no sábado. A Mishnah, que é um livro do segundo século depois de Cristo, que trazia o que traz, porque você pode acessar a Mishnah até pela internet, em inglês, em hebraico, em árabe. A Mishnah, então, traz alguns regulamentos, isso está no segundo século, mas provavelmente existia no tempo de Jesus esses regulamentos. E na Mishnah Shabbat 7.2, dos 39 regulamentos que existem em relação à observância do sábado, nós podemos mencionar algumas das proibições. Os trabalhos primários, o melaká, proibido no Shabat, são 40 menos 1. Semear, arar, colher, amarrar feixes, debulhar, joeirar, selecionar, moer, peneirar, amassar e assar. Os discípulos são acusados, então, de, no sábado, colher e debulhar. Muito bem. No que eles são acusados de colher, pelos líderes judaicos, pelos fariseus, Davi, em um episódio quando Davi fugia de Saul, no sábado ele vai até o lugar de adoração e está com fome, e ele pede para o sacerdote para comer dos pães E esses pães eram trocados no sábado. Veja, no lugar sagrado e no sábado, muito provavelmente, porque era no sábado que os pães eram trocados. E Davi pede ao sacerdote para poder comer do pão sagrado. E o sacerdote lhe dá. Jesus disse que o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado, e que ele é Senhor do sábado. Há uma expressão de Ellen White que eu acho interessante e eu gostaria de ler com você, que está no Desejado de Todas as Nações, a página 197, parágrafo 2, na edição eletrônica. Uma vez que ele fez todas as coisas, ele fez também o sábado. Então vamos pensar em Jesus como o Criador. Se você abrir a sua Bíblia em Colossenses capítulo 1, verso 16, diz: porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Aí isso te remete a Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus. Eu sugiro você estudar Gênesis capítulo 1, verso 1. Mas vamos então para o Evangelho de São João, capítulo 1, versos 1 a 3. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Se Jesus fez todas as coisas, ele fez o sábado. E se ele fez o sábado, ele é Senhor do sábado. E se ele é Senhor do sábado, ele que criou o sábado, sabe como o sábado deve ser observado. E aqui preciso pensar com você, Jesus nunca teve um embate a respeito do sábado, ser observado ou não. Há um equívoco quando as pessoas tiram o texto fora do contexto para querer mostrar que o sábado foi abolido por Jesus. A disputa de Jesus com os líderes religiosos, com os fariseus, foi sempre sobre como observar o sábado. Porque se Jesus fez todas as coisas, e foi ele o Criador, antes de haver nação judaica ou qualquer outra nação, foi o próprio Jesus que descansou no sábado. Lá em Gênesis capítulo 2, diz que Deus fez todas as coisas em 6 dias.
E no sétimo ele descansou. Descansou, ali está a palavra Shabbat, que quer dizer cessar. Ainda sobre essa questão do sábado, Jesus então cura um homem de mão mirrada. É isso que o Evangelho de São Marcos, nesta sessão, diz. E novamente há uma contestação de Jesus curando pessoas no sábado. Eu quero ler com você este relato no Evangelho de São Mateus. Mateus capítulo 12, verso 10 diz: estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E eles para o acusarem o interrogaram, dizendo: é lícito curar nos sábados? E ele lhes disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha, e por consequência lícito fazer bem no sábado. É lícito fazer bem no sábado. Vamos ser bem objetivos aqui. No tempo de Jesus, se uma ovelha, tem outra citação que aparece a palavra boi, uma ovelha, um boi tivesse ferido, se uma ovelha tivesse caído numa vala, imediatamente os seus proprietários, mesmo no sábado, corriam para socorrê-la. Mas um homem de mão mirrada, ou um homem paralítico, como aquele mencionado no Evangelho de São João há 38 anos, sendo curado no sábado, Jesus é acusado de transgredir o sábado. Vamos ser honestos. Por que aqueles homens socorriam uma ovelha e não um ser humano, criado à imagem de Deus? Porque a morte de uma ovelha significava prejuízo. E se o homem não tivesse nenhum grau de parentesco com aquelas pessoas, que preocupação eles tinham? Então vejam, a preocupação não é em relação à observância do sábado. Neste caso, é uma preocupação financeira. Para que acusar Jesus de algo que Jesus não fez de errado? E Jesus dá a regra. Quem criou o sábado, quem observou o sábado, tanto na criação quanto na sua morte, porque no sábado Jesus descansou no sepulcro e ressuscitou no primeiro dia, tanto aquele que descansou na criação quanto descansou na redenção no sábado, diz que é lícito fazer bem aos sábados. E nós já estudamos na semana passada que ao sábado Jesus ia à sinagoga, almoçava com os amigos e curava as pessoas. Vamos para um outro episódio, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Você tem então a citação de Jesus expulsando um demônio. Você tem a atitude daqueles homens dizendo, olha, ele expulsa o demônio pelo poder de Belzebu. Belzebu, um nome dado ao diabo, né? Um nome dado ao príncipe dos demônios. Nesse contexto, quando chama Jesus de Belzebu, está chamando Jesus daquele que tem sua origem com o espírito mau, com os demônios. Relaciona Jesus como sendo, exercendo o seu poder pelo próprio diabo. Jesus então fala assim, se uma casa estiver dividida, como que ela pode prevalecer? E eu queria chamar a sua atenção para dois aspectos aqui. Primeiro, são os fariseus dizendo que Jesus está atuando pelo poder do diabo para expulsar um espírito mau. Depois são os familiares de Jesus que pensam assim, Jesus não está bem da cabeça, porque ele não está nem se alimentando bem. E eu queria fazer aqui uma relação com aquilo que é espiritual e que não é entendido pelos homens, pelas pessoas que não são espirituais. Eu queria ler com você a primeira carta a Timóteo, capítulo 4, verso 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Em Romanos capítulo 1, diz que, querendo tornar-se sábios, fizeram-se loucos. O ensinamento da Bíblia é que o homem espiritual, que não é espiritual, não entende das coisas de Deus. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 18, diz, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Primeira carta aos Coríntios 1, verso 23, e diz assim, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos.
Em primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 14, ora, o homem natural não consegue compreender as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Quando aqueles homens atribuíram a obra do Espírito de Deus ao espírito mau, eles estavam demonstrando o seu pecado contra o Espírito Santo. Homens que, conforme o texto que nós lemos do apóstolo Paulo, tinham a mente cauterizada. O que quer dizer cauterizado? Quer dizer queimado com ferro. As pessoas que vão se levantando contra Cristo, vão afrontando seus ensinamentos, seus milagres, suas atitudes, essas pessoas vão cada vez mais endurecendo o coração contra Deus, a ponto de ficarem com a mente cauterizada. E assim blasfemam contra o Espírito Santo, pecam contra o Espírito Santo, e assim blasfemam contra Deus. Pecado contra o Espírito Santo tem que ver com a pessoa não ser mais perdoada. Mas é Deus que não perdoa a pessoa. O pecado contra o Espírito Santo quer dizer que a pessoa não quer mais o perdão de Deus. Não tem mais o coração sensível à voz de Deus. Deus perdoa todos os pecados, por mais terríveis que possam ser. Quando alguém se curva em oração e pede oração a Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, Deus perdoa. Então, o pecado contra o Espírito Santo não é Deus não querer perdoar. É o homem ter a sua mente cauterizada e não buscar mais o perdão de Deus, que é grande em longanimidade e bondade. Eu queria, na parte final, pensar com você sobre o chamado de Levi. Então, Jesus chamou um publicano chamado Levi. Ele estava na coletoria, e nesta série de discípulos que são mencionados em Marcos, então, Levi é o quinto discípulo a ser chamado. Bom, ele era um publicano. Vamos pensar aqui um pouquinho sobre publicano. Publicano era aquele que coletava impostos e enviava para Roma. De certa maneira, era um tipo de um funcionário público, né? E que era odiado pelos judeus, especialmente se ele fosse judeu. Veja, o nome Levi quer dizer alguém que está próximo, que está junto, né? Então, Levi é um nome judeu. Então, era um homem de origem judaica, mas que coletava impostos dos judeus para enviar para Roma. Então, os publicanos eram considerados, de certa forma, traidores da pátria. Não só porque cobravam impostos, mas muitas vezes cobravam um pouco a mais. E esse ágio que eles cobravam a mais nos impostos, então ficava para eles e havia um enriquecimento ilícito. Mais uma vez, os líderes, os fariseus, questionam como é que Jesus está comendo com pecadores. Porque Levi faz um banquete, demonstração de gratidão, de alegria, pelo chamado de Jesus, e ele deixa a coletoria, deixa a sua atividade de publicano para poder servir a Jesus. Jesus então diz algo muito importante para aqueles fariseus. Não são os sãos que precisam de remédio. Não são os sãos que precisam de médico, mas são os doentes. Jesus ama a todos. Por fim, queria tratar com você a respeito do jejum. Os discípulos de João Batista procuram os discípulos de Jesus e comentam ali também com Jesus a respeito por que os fariseus jejuavam, eles também jejuavam, né? Então, havia um costume dos fariseus de jejuarem 2 vezes por semana. Alguns dizem que os cristãos também adotaram esse sistema, mas jejuavam em dias diferentes dos judeus para não serem comparados com os mesmos. Jesus diz para aqueles discípulos, olha, de João, para que os que estão convidados às bodas vão jejuar se estão com o noivo ali? Então Jesus estava presente, trazendo a salvação, e os discípulos tinham que festejar, que se alegrar. Jejum tem que ver com preocupação, tem que ver com busca a Deus em oração, tem que ver com sofrimento, tem que ver com buscar os milagres de Deus, a intervenção divina, a entender a vontade de Deus. Jejum não é algo meritório. O jejum tem que ver principalmente com a nossa atitude de comunhão com Deus. Mas eu quero ler com você um outro texto que diz, que está em Isaías
58, versos 6 e 7. Porventura não é esse o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartes o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres abandonados, e quando vires o nu, o cubras e não te escondas da tua carne? Então, meu querido, embora haja dias difíceis que nós temos que ter maior comunhão com Deus, e o jejum nos ajuda a termos uma mente mais clara para ouvir, para entender a voz de Deus e o seu plano para a nossa vida, mas o principal jejum é uma vida de bondade, de amor para com Deus e para com o próximo. Eu espero que a lição desta semana tenha sido uma bênção para você, esse estudo aqui também. Peço a você que compartilhe esse vídeo, se você achar que é interessante para os demais. Peço para você também que dê o seu joinha a este vídeo, para que outras pessoas também possam ter acesso a esse estudo da lição da Escola Sabatina. Que Deus abençoe a todos, vamos orar. Nosso Pai que estás nos céus, obrigado por termos a Tua Palavra e podermos entender a Tua vontade para a nossa vida. Mais uma vez te pedimos, Senhor Deus, nos dê o poder, nos dê a capacidade para viver de acordo com os Teus ensinamentos. Em nome de Jesus. Amém.